Vamos dar início a mais uma mentoria para orientação de estudos da trilha 3. Hoje a gente vai falar de vetores. Eu só vou compartilhar a tela aqui que eu preciso apresentar diferente hoje do que eu faço normalmente. Então, hoje a gente vai falar sobre as listas, sobre vetores, né? Em inglês, array. A gente, né, na verdade, na linguagem a gente não fala vetores, né? A gente sempre fala arrays, porque é inglês. Mas a ideia é a mesma coisa. Então, o que é um vetor? Um vetor é uma variável composta, né? Por que composta? As variáveis que a gente vem usando até agora eram variáveis simples, né? O que eu quero dizer com isso? Uma variável simples, a gente declara ela e atribui um valor. Só que quando a gente precisa atribuir um novo valor, o valor que existia se perde, é sobrescrito. Então, uma variável simples, eu consigo guardar um valor por vez, né? Posso trocar de valores, mas guardo apenas um valor por vez. Quando tenho o array, ou vetor, eu consigo armazenar vários valores nesta mesma variável. E esses valores eu consigo acessar por índices. Por índices, né? Porque essa variável ela vai ser fracionada em vários pedaços, digamos assim, e cada pedacinho, cada fração vai ter o seu índice. Para eu poder inserir valores, editar valores, colocar novos valores, mudar valores de lugar, né? Consigo fazer toda essa manipulação em cima desses valores. Então, os vetores ou arrays são estruturas que permitem armazenar uma lista de dados na memória principal do computador. Então, diferente de uma variável simples que armazena um valor, o vetor, um array, consegue guardar vários valores nesta mesma variável. São úteis para inserir ou remover itens de uma lista de compras ou de alunos de uma turma, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho a turma de vocês com vários alunos, né? Cada aluno tem sua nota. Se eu quisesse fazer um programa para fazer a média de notas de vocês, por exemplo, sem usar arrays, eu precisaria guardar o nome de cada pessoa e a nota em uma variável. Então, nome 1, nota 1, nome 2, nota 2. Vocês são mais de 50 na trilha 3. Como é que isso ficaria muito extenso, né? Muito grande. Então, eu posso juntar todas essas notas e nomes em listas, né? E cada nome e cada nota vai ter um índice correspondente nessa lista. Então, vou conseguir acessar cada uma, né, de forma individual, sem ter problemas de perder o dado, de misturar, né, qualquer problema desse tipo. Então, sempre que eu tiver que guardar mais de uma coisa do mesmo tipo, ou até de tipos diferentes, né? Porque a gente também tem a orientação a objetos, a gente pode criar uma lista de objetos, né? Um objeto a gente consegue misturar tipos. Então, eu vou usar as listas. Então, com os vetores, é possível recuperar todos os itens inseridos em uma lista. Então, como eu falei, né? A gente não perde, não mistura, consigo manipular tranquilamente. Tem um índice numérico que começa em 0, que identifica cada elemento da lista. Isso às vezes confunde um pouco, porque na mente da gente, né, a gente sempre aprendeu que o primeiro é o número 1, né? Só que para as listas, para os vetores, o primeiro elemento dessa lista vai sempre começar em 0, né? Então, por exemplo, aqui o produto 2 é o queijo. Se eu olhar aqui, eu estou colocando queijo no produto, no índice 2, né? Se eu olhar o índice 2 aqui, ele é o terceiro da lista, né? Porque a lista começa em 0. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando trabalhar com vetores. Então, é importante reforçar que o vetor inicia pelo índice 0. Portanto, para obter o primeiro produto inserido no array, no vetor, né, devemos utilizar produtos e entre colchetes o índice que eu quero manipular. No caso, o primeiro é o 0, né, que é o arroz. Também poderíamos alterar um produto da lista com uma nova atribuição de conteúdo a um elemento do vetor. Então, também a qualquer momento, né, a gente pode ir na lista e atribuir, né, dizer qual índice eu quero modificar e alterar.
Na linguagem JavaScript, não é necessário indicar o número total de elementos do vetor na sua declaração, né? Num primeiro momento, eu posso não saber quantos itens eu vou ter nesse vetor, né? Então, vou declarar ele vazio. Só vou dizer que aquela variável ali é do tipo vetor. Como o JavaScript, ele assume, né, na hora da atribuição tipo, no momento que eu colocar os colchetes aqui, o JavaScript já entende que eu quero criar uma lista, tá? Também consigo criar com o new, que é um método para instanciar, né? O new a gente usa na orientação a objetos, mas depois a gente fala sobre isso também, porque eu também posso programar no JavaScript orientado a objetos, né? E a orientação a objetos é um novo paradigma, então entraria aí mais uma gama de estudos, né, para orientação a objetos. É importante a gente aprender a orientação. Normalmente, a gente aprende a lógica na linguagem estruturada, que é o que a gente está vendo aqui, né? Funções, uma linha sendo executada depois da outra, né? Na orientação a objetos, a gente usa classes, a gente instancia classes, né? A gente tem variáveis locais, então muda um pouco, né, a forma de programar. Então é importante aí, fica a dica para vocês, né, dar uma olhada na orientação a objetos também. Então, os arrays, ele é indicado utilizar a primeira forma. Também é possível declarar um vetor com algum conteúdo inicial, e mesmo assim adicionar ou remover itens do vetor no decorrer do programa, né? Não quer dizer que tu criou essa lista no primeiro momento com 3 elementos, que ela precise ter sempre 3 elementos. É uma lista dinâmica, né? Eu consigo inserir, remover, alterar no momento que eu quiser. Então, a instrução a seguir declara e insere 3 produtos no vetor. Então, nesse exemplo aqui, essa lista chamada produtos tem arroz, feijão e iogurte. E lembrando que o primeiro índice do arroz é 0, do feijão é 1 e do iogurte é 2, certo? Então, porque a gente olha assim, então, tem 3 elementos, então meu índice vai até 3. Não, o índice aqui vai até 2, né? Porque é 0, 1 e 2. Um armazenamento. Uma variável armazena apenas um valor por vez, né? Como eu estava falando antes. Quando uma nova atribuição a essa variável é realizada, o seu valor anterior é perdido. Então, após as 2 atribuições a seguir, a variável idade permanece apenas com o último valor que lhe foi atribuído. Isso falando de variáveis simples, né? Então, aqui a variável idade recebeu 18 e depois ela recebeu 15. Se eu desse um console log aqui na variável idade, mostraria o valor 15, né, que foi o último a ser atribuído na variável. Né, executa de cima para baixo, então vai ter 18 e depois vai ter 15. Já os vetores ou listas permitem armazenar um conjunto de dados e acessar todos os elementos pela referência ao índice que indica cada um deles. E assim, após as 2 atribuições a seguir, os 2 valores atribuídos ao vetor idade podem ser acessados, né? Então, se eu tiver uma lista, eu não vou perder a idade 18. Eu vou colocar ela, né, naquelas frações que eu falei lá no início. Então, vou continuar com as duas. Então, no índice 0 eu vou ter a idade 18 e no índice 1 eu vou ter a idade 15. Vocês já devem ter usado vetores, né, listas para fazer algum tipo de exercício, mas assim, o que a lógica explica, né? A lógica explica como é exatamente o funcionamento de cada estrutura, para aí depois tu poder decidir qual estrutura melhor usar nos teus projetos, né? Então, por isso que a gente vê bem detalhado, né, como cada estrutura funciona. É importante a gente saber como cada estrutura funciona, né, para poder tomar as decisões do que usar. Então, como eu falei para vocês, né, nas listas a gente consegue fazer inclusão e exclusão de itens. Então, depois de realizada a declaração do vetor, podemos gerenciar a lista com a inclusão e a exclusão de itens no vetor, com os seguintes métodos. O JavaScript, ele possui muitos métodos que facilitam, né, a lógica, facilitam o desenvolvimento para a gente.
Por quê? Olha só, eu tenho o método push, unshift, pop, shift. O push adiciona um elemento no final do vetor, o unshift adiciona um elemento ao início do vetor e desloca os elementos existentes numa posição abaixo. O pop remove o último elemento do vetor, e o shift remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes numa posição acima. Esses métodos, só no momento que eu usar eles, já fazem isso. Se eu não tivesse esses métodos, por exemplo, se eu quisesse adicionar um elemento ao final do vetor, eu teria que percorrer todo o vetor, índice por índice, né? Colocar os valores, de repente, em outro vetor, aí depois copiar de volta aqueles valores para o índice. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A minha abelha voltou aqui. O que, que eu quero dizer com isso? Que com os métodos, eles já têm a lógica pronta, né? Eu não vou precisar desenvolver essa lógica para fazer determinadas ações em cima dessa lista. Já está prontinho, né? Porque se eu não usar o push, eu consigo fazer toda uma lógica lá, né? Verificar quem é o primeiro elemento do vetor, depois usar outro laço para colocar aquele primeiro elemento do vetor na segunda posição e deslocar todos os outros. Aí depois, num outro momento, conseguir colocar aquele elemento no vetor, né? Pensa, ia ser muito, muito trabalhoso, né? Então, esses métodos vêm para suprir essa dificuldade, né? Eles deixam as coisas bem mais fáceis. Então, o push, ele vai adicionar um elemento ao final do vetor. Então, olha só, tem uma lista aqui chamada frutas, né? Eu coloco lista frutas.push e o valor que eu quero adicionar, e ele vai atualizar essa lista e colocar o abacate lá no final da minha lista. Então, o push vai colocar sempre um elemento lá no final, né? Sempre vai ser o próximo elemento. E é simples assim de usar. Nome da lista, ponto, push, e o que tu quer inserir. Eu achei esses GIFs aqui que eu acho bem legal para a gente conseguir visualizar, né, o que cada método faz. Então, bem simples, né? Não preciso fazer tudo aquilo que eu falei, de percorrer a lista, verificar quem é o primeiro elemento, no caso aqui o último, né? Verificar quem é o último, criar mais um índice, colocar o valor nesse índice. O push já faz tudo isso para a gente. Depois, eu tenho o unshift. O unshift adiciona um elemento ao início do vetor e desloca os elementos existentes uma posição abaixo. Então, o que ele vai fazer? Vai colocar a uva antes da pera, né? Então, vai deslocar todos os elementos, uma casa depois, né? E colocar um novo elemento na primeira posição, que é o zero. Mesma forma de usar a lista.unshift, né? E o valor que a gente quer inserir, e ele coloca ali para gente. Depois eu tenho o pop. O pop remove o último elemento do vetor, né? Por exemplo, aqui eu quero tirar o abacate. Nota que para usar o pop, eu não preciso passar nada entre parênteses, né? Nenhum parâmetro. A gente sempre chama o que a gente coloca entre parênteses como parâmetro. Não preciso colocar nada, porque o próprio método já sabe que ele tem que remover o último elemento do vetor, né? Da lista. Então, aqui ele vai remover o abacate e já retorna, né? A lista atualizada sem o último elemento. Ó, só até a maçã. Depois o shift. Remove o primeiro elemento do vetor e desloca os elementos existentes uma posição acima. Então, esse aqui vai tirar o primeiro elemento e vai atualizar a lista, né? A pera, que era o índice 1, vai passar a ser o índice 0. Né? Então, aí a gente pensa, né? Em que momento a gente poderia fazer isso, né? Para o tamanho do vetor, como eu falei, as listas, elas também podem ser, só comentar antes, que esses aqui são para inserção de primeiro e para colocar no início e no final, né? Se eu quiser manipular um elemento que tiver no meio da lista, aí sim eu vou ter que percorrer ele com for, né? Até encontrar, por exemplo, aonde eu tiver maçã na minha lista, eu quero excluir. Não vendo mais maçã, quero
tirar da minha lista de frutas a maçã. Então, eu teria que usar um for para percorrer esse vetor, e aonde o índice fosse igual a maçã, eu removeria, tá? Aí eu vou ter que criar uma lógica, né, para fazer isso. O tamanho do vetor e exibição dos itens. Uma propriedade importante utilizada na manipulação de vetores é a propriedade length. A gente costuma escrever muito errado isso aqui, né? A gente sempre bota o H antes do T, bota G, HT, né? Mas aí, se a gente fizer isso, não vai funcionar. Então, a gente sempre tem que cuidar. Tem até meme em relação a isso, porque é tão parecido e, não sei, já aconteceu várias vezes comigo de escrever o length e escrever o H invertido do T, né? Daí não funciona. Mas então, essa propriedade length que retorna o último número de elementos do vetor. Porque assim, eu crio uma lista, né? Mas em determinados momentos eu não vou saber qual é o tamanho dessa lista. Né? Não vou saber exatamente sempre qual é o final dessa lista, qual vai ser o tamanho dessa lista. Então, essa propriedade length, ela deixa a lista dinâmica, né? Com esse final dinâmico, digamos assim. Eu não vou precisar me preocupar com o índice final da lista, porque o length já vai me retornar esse final automaticamente. Então, vamos consultá-la quando quisermos percorrer a lista, realizar exclusões para verificar antes da exclusão, né, se a lista está vazia, por exemplo, se ela não está vazia, né? Ou então para exibir o número total de itens do vetor. Então, para percorrer e exibir os elementos do vetor, cidades, por exemplo, né, podemos utilizar o comando for, indicando que a variável de controle i começa em 0 e repetir o laço enquanto i for menor que cidades.length. Normalmente, percorro vetores com o for, né, com o laço for que a gente já viu. Eu tenho outras variações, que é o for in e o for off, que também percorrem, né, vetores, também percorrem listas, que é uma variação aí do laço. Então, aqui, por exemplo, tem um script com a lista cidades, que tem Pelotas, São Lourenço e Porto Alegre. E aí um laço percorrendo essa lista. Então, para o i, né, que vai ser o índice do vetor, normalmente a gente usa a variável i, mas a gente pode chamar esse i aqui de qualquer coisa. Não é uma regra usar a variável i, né? Mas não sei porquê, até nos exemplos que a gente olha, sempre é o i, por causa do índice, né? Para lembrar que o i é do índice. Então, a variável i vai começar em 0, e enquanto esse i for menor que cidades.length, então, enquanto essa lista não chegar no final, né, ele vai incrementar mais um, vai contar mais um, né? Então, o laço vai executar enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto o i for menor que o final do vetor. Quando o i for igual à última posição, ele vai parar de executar, né? No caso aqui, eu estou mostrando todas as cidades, né, de dentro dessa minha lista, desse alert. Outra forma de exibir o conteúdo do vetor é pelo uso de métodos. Então, eu também tenho métodos para exibir conteúdos de listas, né? Se eu não quiser usar o for. Porque em alguns momentos cabe usar o for e em outros os métodos suprem, né? O método é bem mais simples de usar do que criar um for. Então, aí a gente vai ter que ver que tipo de situação cada um vai se encaixar melhor, né? Então, a gente pode usar os métodos toString e join. Eles convertem o conteúdo do vetor em uma string, sendo que o método toString, uma vírgula é inserida entre os elementos. E no join, podemos indicar qual caractere vai separar os itens. Então, referenciar apenas o nome do vetor ou o nome seguido pelo método join sem o caractere de separação gera uma saída idêntica a toString. Então, se eu colocar só o join, né, sem especificar o operador que eu quero mostrar aqui, o separador que eu quero mostrar, ele vai mostrar como o toString, como o método toString, igual, né? Que ele está separando as palavras por vírgula. Se eu usar, no primeiro exemplo aqui, né, por vírgula, se eu quiser mostrar entre aspas, ele vai mostrar toda a string entre aspas, né, curso de arrays.
E se eu colocar um mais, ele vai mostrar como se fosse concatenado, né? Curso, mais, de array, mais. Então, no join eu posso definir qual vai ser o separador dos elementos de uma lista. Depois eu tenho para localizar o conteúdo, para não precisar fazer aquela lógica lá no for, né? Se o i é igual a maçã, que eu falei antes, né? A gente também tem esse método aqui, o indexOf. Então, como o número de elementos de um vetor pode ser grande, as linguagens de programação dispõem de alguns métodos para nos auxiliar no controle de seu conteúdo. Um desses controles refere-se à verificação da existência ou não de um conteúdo no vetor. O método indexOf cumpre esse valor. Então, por exemplo, quero procurar por Rafael, né? Então, o parâmetro do indexOf vai ser o Rafael. E ele vai me retornar quantas ocorrências tem de nome Rafael. Nota que ele não vai mostrar o valor, ele vai dizer quantas vezes ele encontrou, né, o Rafael. Só que essa função retorna apenas a primeira ocorrência, né? Ele vai mostrar aonde foi a primeira vez que ele encontrou. Mostra aqui embaixo, né? Nossa, que o GIF não para. A Maria não tem, então ele não vai mostrar nada. Né? Vai mostrar -1 quando ele não encontra, na verdade, para dar um retorno para o usuário, né? E ele retorna apenas a primeira ocorrência, né? Eu não consegui ler o resto aqui para falar. Então, sei lá, de repente, em algum momento tu quer saber, né, se existe, ó, pelo menos um nome chamado Rafael na lista, tu pode usar o indexOf para procurar, certo? Então, a gente usa para localizar conteúdo. Se ele não encontrar, ele vai retornar o -1. E aí a gente tem os vetores de objetos, que nem eu falei para vocês, né? A gente tem as listas com os arrays com valores do mesmo tipo, mas a gente também pode ter vetores de objetos, listas de objetos. Então, o vetor pode conter uma lista de nomes, por exemplo, ou de números. Além disso, também é possível definir um vetor que contém uma lista de objetos com alguns atributos desse objeto. Poderíamos, por exemplo, ter o objeto produto com os atributos nome, marca e preço. Ou objeto filme com os atributos título, gênero e duração. Definir um vetor de objetos nos permite realizar operações sobre esse vetor, como classificar os seus elementos por um de seus atributos. Um vetor de objetos é declarado da mesma forma que um vetor simples. E na inserção de itens do vetor de objetos, devem-se indicar os atributos que os compõem. O que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista chamada carros, né? A declaração é a mesma que a lista simples. Eu vou colocar o nome, né, e os colchetes. Só que na hora de colocar os valores, um objeto, eu coloco cada item, em cada fração dessa lista, eu vou colocar mais de um valor, né? A gente estava vendo até agora ali apenas valores simples, né? Só maçã, só o 10, só o 20. No vetor de objetos, eu consigo colocar mais informações. Então, usando o mesmo método, né, o push que a gente viu lá, eu estou colocando no vetor, na lista, no array carros, uh, marcas de carro. Então, eu estou colocando um modelo e um preço. Né? Então, são dois valores para cada posição da lista. E para fazer isso, eu preciso usar chaves. Tá? Para definir o vetor colchete, só que dentro de cada fração dessa lista, eu vou usar chaves para colocar os dados que eu quero. Nesse caso aqui, eu estou colocando um Fusca com preço de 6.500 e um Escort com preço 7.800. Eu fui buscar esses carros lá no fundo do baú, né? Daí aqui eu já entreguei minha idade já, né? Mas tudo bem. E esse preço aqui também, né? Não é esse preço mais. Mas foi só um exemplo que passou na mente ali, até vou mudar isso aqui depois. Então, para percorrer essa lista, também vou usar o for do mesmo jeito, né? Também vou usar a propriedade length. Então, para o índice de 0, começando em 0, enquanto esse índice for menor que o final da lista, né? Ele vai incrementar. Então, eu vou mostrar aqui no alert, carro na posição I, ponto modelo, mais o valor, né? Eu botei ali o cifrão
mais carros.i.preço. Então, como ele vai ter mais de um valor em cada posição, né? Eu preciso dizer qual é a posição, ponto e qual propriedade dentro daquela posição que eu quero mostrar. No caso aqui, eu estou mostrando o modelo, então, por isso, o i.modelo, mais, né, estou concatenando carros da posição i.preço, para mostrar FUCA e o preço. Então, nesse script, o vetor é inicialmente declarado, em seguida são realizadas duas inclusões de veículos. Atente para a sintaxe que identifica um vetor de objetos. Então, sempre que vocês virem chaves, né, é um vetor, é um array de objetos, né. Então, deve-se utilizar as chaves para delimitar os atributos e cada atributo deve ser seguido pelos dois pontos e pelo valor que será atribuído a ele. Então, modelo, né, dois pontos e o valor. Então, é sempre propriedade, valor, vírgula, propriedade, dois pontos, valor. Na sequência do script, utilizamos o comando for para percorrer os elementos do vetor e apresentar o conteúdo de cada um de seus atributos. Então, né, só a forma só que eu vou colocar os dados, né, a forma que ele vai guardar dados que vai ser diferente dos outros, mas a manipulação vai ser a mesma, tá? E aí eu tenho vários métodos no JavaScript. Eu trouxe alguns aqui que eu encontrei, esses GIFs, né, para a gente comentar, mas se a gente olhar lá na documentação, tem muitos métodos que facilitam muitas partes, né, de um programa aqui. Eu digo muitas partes porque cada um vai pensar em alguma coisa aí, né? Então, é interessante a gente estudar os métodos e ver se ali já não tem alguma coisa pronta, né? Tu não precisa desenvolver toda a lógica se já não tem um método que faça o que tu está pensando fazer ali naquele momento. Então, depois de possuirmos um conjunto de dados armazenados em uma lista, podemos exercitar algumas operações frequentemente realizadas sobre as listas, como pesquisa ou filtro de dados. Então, o filter, né, é um método que faz um filtro, faz uma chamada. Então, nesse exemplo aqui, ele vai executar callback uma vez para cada item, retornando o item maior que 20. Né? Claro que eu vou ter uma condição lá para fazer esse return aqui, né? E ele vai filtrar e dar um retorno de quantos itens maiores que 20 ele encontrou. Ele vai percorrer toda a lista, né? Olha, notem só que 20 não é igual a 20, por isso que o 20 não apareceu na lista. É só para itens maiores que 20. Isso aqui estaria dentro de uma função, né? Para usar esse método aqui. Depois, para classificar os itens do vetor, o JavaScript dispõe também do método sort para classificar os itens de um vetor em ordem alfabética crescente. Esse processo é importante para apresentar os nomes de alunos de uma turma ou de contatos telefônicos, por exemplo, em ordem alfabética. Ao exibir os dados de uma lista em ordem, conseguimos facilmente localizar alguns de seus elementos, né? E ao executar o método sort, o vetor passa a ficar ordenado. Então, temos um método aí também para... Imagine se eu tenho um vetor de números, né? E eu quero colocar esses números em ordem crescente. Eu teria que fazer uma lógica, né, de comparar o primeiro item do vetor com todos os itens dele. Depois pegar o segundo, comparar com o primeiro e com todos os restantes, né? Se o segundo for maior que o primeiro e maior que todos os outros, o segundo iria para o primeiro. Isso em ordem decrescente, né? Ou ao contrário. Eu quero dizer que a lógica, a gente tem que fazer uma jogada ali de lógica, né, para conseguir isso. Já com esse método aqui, né, já fica bem mais simples essa lógica toda já está pronta. Caso seja necessário manter a lista na ordem original e apenas apresentar em uma função os dados ordenados, é possível criar uma cópia do vetor original a partir do método slice. Então, também tenho métodos que podem nos dar algumas respostas, né, sem alterar a lista original. Então, esse método, né, o slice significa fatia, pedaço ou porção em inglês. Obtém um conjunto de elementos de um outro vetor.
Sem parâmetros, ele obtém uma cópia com todos os elementos do vetor original. Então, ele vai nos mostrar, né, partes, né, uma fatia. E essa fatia a gente vai definir como parâmetro aqui, né, entre os parênteses do método. Aqui eu quero pegar o pedaço do índice 0 até o índice 3. Então, ele vai pegar o 0, o 1 e o 2. O 3 ele não vai ser incluído, né? Porque o 3 é o final. Então, ele vai do primeiro até um antes do final. Por isso que ele está mostrando aqui 1, 3 e 5. Porque o índice 3 aqui nesse vetor é o número 6, né? Um detalhe importante sobre o processo de ordenação de listas em JavaScript é que os dados do vetor são classificados como strings, mesmo que o seu conteúdo seja formado apenas por números. Caso seja necessário classificar os dados em ordem decrescente, podemos utilizar em conjunto os métodos sort e o reverse. O método reverse, como o nome sugere, inverte a ordem dos elementos de um vetor. Então, posso pegar uma fatia, né, fazer uma cópia, e depois inverter com o reverse esses dados do vetor, dessa lista. Aqui está mostrando, né, de forma invertida. Então, para resumir, né, os vetores permitem armazenar listas de dados em um programa. Cada vetor contém um nome e um índice cujo primeiro elemento ocupa a posição 0 do vetor. Isso é bem importante a gente sempre lembrar. Em JavaScript, os vetores podem aumentar e diminuir de tamanho dinamicamente, não sendo necessário especificar o número de elementos da lista na sua declaração, né? Com a propriedade length, a gente deixa a lista dinâmica, porque o length vai estar sempre atento, né, ao final do vetor. Então, se tu remover itens, o length vai atualizar as posições. Se tu aumentar, o length também vai se atualizar. Então, vai deixar o tamanho dinâmico, né? As linguagens de programação dispõem de diversos métodos para trabalhar com vetores. Tá? Aqui eu citei apenas alguns, mas na documentação, lá no W3C, por exemplo, né, tem o W3C não é a documentação, né, é só a plataforma que também tem a documentação do JavaScript. A gente encontra os outros, né, tem muitos métodos lá. Aqui eu até peguei alguns para vocês terem uma ideia, né, de, de, de alguns que existem, para mapear para todos, para filtrar o for each, que também percorre o vetor posição por posição, para concatenar o sort, o includes, o reverse. Eu não sei todos de cabeça, tá? Eu confesso que eu tenho que dar uma olhada. Esse aqui para mapear, né? Então, posso fazer uma busca na lista. Se a gente acaba não usando, a gente acaba esquecendo, né? A gente também pode reduzir, né, com alguma condição a nossa lista. Então, existem vários métodos, né, para manipulação de listas. Dentro das principais opções realizadas, opções não, dentre as principais ações realizadas pelos métodos de manipulação de vetores, destacam inserir e remover elementos no início e no final do vetor, as mais utilizadas, né? Então, para inserção, utilize os métodos unshift e push, e inserem respectivamente um novo elemento no início e no final do vetor. A exclusão pode ser realizada com os métodos shift e pop para remover o primeiro e último elemento da lista. Para exibir o conteúdo do vetor, a partir do uso da propriedade length, que retorna o tamanho do vetor, e de um laço de repetição criado com o comando for, é possível acessar cada um dos elementos do vetor. Como os vetores eles vão ter, mesmo que usando a propriedade length, um ponto de partida e um ponto de parada, um índice inicial e um índice final, eu vou usar praticamente sempre o laço for. Eu gosto de dizer praticamente porque eu poderia usar o laço while, né? Mas o while eu teria que mudar toda a minha lógica, eu teria que fazer uma lógica um pouco mais complexa do que o laço for. Como a gente comentou, o laço for é utilizado em situações em que eu sei o início e o final, né, da repetição. Então, por isso, vocês vão encontrar sempre as listas sendo percorridas com um laço for.
Utiliza-se a variável de controle do laço i para referenciar cada índice, né? Que nem eu falei para vocês. Se eu colocar qualquer variável ali, chamar de qualquer coisa, vai funcionar. Só que foi criado um padrão, né, para a gente usar o i, para lembrar que o i é o índice, né? Que o vetor tem índices, que os arrays têm índices. O método join também é frequentemente utilizado para consultar a lista, pois ele converte o conteúdo do vetor em uma única string, separando os elementos por um ou mais caracteres, né, como a gente viu. A outra ação muito comum também é localizar um item no vetor. Então, para essa tarefa, a linguagem JavaScript dispõe do método indexOf, que retorna a posição da primeira ocorrência do conteúdo pesquisado no vetor, e do método lastIndexOf, que realiza a pesquisa do final para o início, também retornando a posição do elemento encontrado. Caso esse elemento não seja encontrado, né, ambos vão retornar o valor -1. Manipular um vetor de objetos com diferentes atributos. Com um vetor de objetos, podemos armazenar, por exemplo, os atributos, modelo, marca, ano e preço dos veículos de uma revenda, por exemplo, né? Já que a gente viu aquele exemplo ali com carros. As operações de inserção, exclusão e classificação dos elementos do vetor ocorrem para todos os seus atributos. Da mesma forma, né? A gente só tem que cuidar que não vai ser apenas um valor, vai ter mais de um valor em cada índice. Para filtrar os dados da lista. A filtragem consiste em recuperar os elementos da lista que obedecem a algum critério, como os veículos da revenda com preço inferior a 20 mil. Então, para realizar essa tarefa, é possível percorrer a lista e, a partir de uma condição, selecionar os itens em que a comparação retorna verdadeiro. Então, né, a gente dentro do laço fora, a gente pode criar várias condições, né, com a estrutura if-else, para comparar, né, e um laço dentro de outro, se for o caso também, para fazer uma nova verificação na lista, enfim, né, a lógica, o bom da lógica, o legal da lógica é que a gente pode inventar, né, o que quiser. Claro que a gente vai descobrir se vai dar certo ou não, mas a gente pode criar, né, da forma que quiser. Classificar os elementos de um vetor, então, a classificação de dados, além de organizar o conteúdo da lista para uma exibição em ordem alfabética dos seus elementos, serve muitas vezes também como apoio para o processo de obtenção de informações relevantes sobre os dados da lista. Por exemplo, calcular e listar as diferentes marcas armazenadas em um vetor de objetos, exibindo a quantidade de veículos de cada marca, né? Esse processo é simplificado se o vetor estiver classificado pelo campo marca. O método sort classifica os itens de um vetor em ordem crescente. Utilizar o método sort seguido pelo método reverse faz com que a lista fique em ordem decrescente. Então, eu posso combinar vários métodos, né? Não necessariamente eu preciso usar primeiro o sort, depois o reverse, depois o map, depois o join. Dependendo do problema que tu precisa resolver, tu pode fazer a combinação de todos esses métodos, né? Como aqui o sort e depois inverter, né? O sort vai colocar numa ordem crescente e o reverso vai mostrar essa lista ao contrário. Então, eu vou ter a ordem inversa dessa lista, né? Ordenada também. E aí, para praticar, para vocês darem uma brincada, eu deixei um exercício para vocês fazerem aí. Então, desenvolva o seguinte programa que manipula a lista de dados a serem armazenados em vetores. Então, elaborar um programa para gerar uma tabela com os jogos de uma fase eliminatória de um campeonato. O programa deve conter 3 funções, para serem executadas no evento clique de cada botão. Uma para validar o preenchimento, adicionar um clube ao vetor e listar os clubes. Outra só para listar os clubes, se tiver clubes, né? Montar a tabela de jogos no formato primeiro e último, segundo e penúltimo, e assim por diante. E exibir mensagem e não listar a tabela de jogos caso o número de clubes informados seja ímpar. Né? O que isso quer dizer? Eu vou botar assim, o primeiro versus o segundo time, daí depois o segundo versus o terceiro, o quarto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tiver um número ímpar, aquele último não vai poder ser listado, porque daí aquele time não vai jogar com ninguém, né? Então, é uma tabelinha que nem a gente vê, né? Grêmio versus Inter,
Flamengo versus Corinthians, sei lá, né? Mas tudo assim só para mostrar visualmente. E aqui no Saiba Mais, alguns links, né? Também falando sobre, falando mais sobre listas, né? Um vídeo para também, né? Vocês ouvirem outra pessoa aí falando sobre o W3 lá com todos os métodos que o JavaScript dá para usar, né? Nas listas. Falando aqui também de vetores e o FreeCodeCamp aqui, que seria um manual dos arrays em JavaScript, né? Usando com exemplos, né? Explicando como usar os métodos, certo? E aí também, já que eu estou compartilhando a tela aqui, a gente tem a inteligência, né, gurias? O nosso querido chat GPT da vida aqui, ó. Até já botei um prompt aqui para estudar. Não entendi como eu crio uma lista para guardar várias notas, por exemplo, né? Pergunta para a inteligência, ele vai explicar, né? Como criar uma rede de notas, como acessar e manipular essas notas, dar um exemplo completo, né? Com tudo comentado, para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente ainda entendeu dessa forma, eu posso fazer outras perguntas, né? Como faço para percorrer esse vetor? Daí ele já nos dá outras opções aqui, né? Com os outros métodos. Então, tem como a gente também explorar, né, a inteligência. Algumas pessoas aí estão fazendo a trilha de IA e, assim, vai fazer parte da nossa vida. A gente não tem como fugir disso, né? O que a gente só não pode fazer? Colocar lá o probleminha direto aqui e pedir para ele fazer para a gente, né? A gente tem que usar a inteligência dessa forma, né, para estudar. Daí perguntar, não entendi o que o console log faz aqui nesse exemplo. Né? Pergunta ali, ele vai responder bonitinho o que console, vai dar exemplo. Então, é uma ferramenta bem bacana da gente usar para estudar também. Tá? Então, usem com sabedoria aí a inteligência artificial. Certo? Falei. É. O Não sei meu se vocês bugou estão esses dias, fazendo. tá dando... Ele dá Desculpa, as mãe. palavras tudo cortada, Quem? o chat GPT. É porque eu Como usei ele assim? demais, ele imitou, não... Não consegue. E tu Não, já dá... te deslogou? Já... Te deslogou, reiniciou a máquina e voltou? Não voltou. Aí fala que a memória tá cheia, aí eu tô limpando, porque no outro curso eu usei muito, né? Uhum. Então acho que ele me deixou de castigo. Ah, mas aí a gente tem outras agora, né? Tem o Copilot, tem Não me o adaptei com o outro, Gemini. Rafa. Tem o Costumei usar Gemini. ele. É que a forma que ele traz as informações, eu também prefiro ele. O Gemini já dá uma viajada, né? Por exemplo, É, É. ele Aí eu foge verdade. falei, um você não pouco vai às fazer vezes. isso comigo, né? Mas ele tá lá, me deixou de castigo. Das palavras tudo cortada. Ixi, Mas tu eu consegue ouvi entender dizer, ou não? Algumas coisas não. que triste. Eu ouvi Pois dizer, professora, que uma pessoa conseguiu aprender inglês só sim, conversando com as inteligências artificiais. Achei muito interessante, é. E o bom da inteligência é que ela nunca vai cansar, né? A gente né? pode perguntar muitas vezes a mesma coisa, né? De forma diferente, e ela vai sempre responder. Mas a gente Verdade. tem outras aí, né? Não, claro, a gente tem preferência por alguma sempre, mas a gente tem outras possibilidades aí. Tem o É. GitHub Copilot agora também, que é uma extensão do Visual Studio, não sei se vocês viram, Sim, sim. que também dá para usar, né? Lá no Visual Studio. É, Só, ajuda só, bastante, só que ele tá me atrapalhando. Quando eu dou o tab, ele põe, tipo, eu quero só pôr parêntese, né? Aí eu dou tab, ele escreve uma linha lá gigante. Eu falo, que é isso? ajudar demais, né? No caso, É, quer fazer o negócio para mim, parece. é que essas inteligências elas tentam facilitar ao máximo, né? Eu uso a Black Box também no Visual Studio. Então, conforme tu tá digitando o código, ele já vai sugerindo os próximos passos, né? Sim, Então, tu só dá tab se tu concorda. Se tu não concordar, daí tu segue escrevendo, que daí ele não bota. Mas se tu é, der tab, daí sim, daí ele vai preencher tudo, né? é. Tô apanhando ainda, mas tô aprendendo. Que a ideia, né, é a gente usar para serviços repetitivos, né?
Por exemplo, ali aquela lista de objetos com marcas de carro, né? Ai, tô sem inteligência ali, tô sem inspiração para criar lista de carros. Mas preciso criar uma lista com 50 carros, marcas de carro. Não. Eu instruo a inteligência ali, coloco o modelo, né, da minha lista e peço para ele, crie mais 49 carros diferentes. Aí ele vai criar bonitinho, né, a estrutura da lista de objetos ali com todos os carros. Então, são coisas que eu perderia tempo escrevendo, né, ou pensando, ou pesquisando, e ele já vai me trazer isso prontinho. Eu utilizo mais o Copilot, mas eu fui tentar corrigir o código da calculadora, ele não conseguiu, não. De jeito nenhum corrigir meu código. É que daí tu tem que instruir, né? Tu tem que dizer como é que é. Tu tem que orientar a inteligência, né? Para ela entender o que tu quer saber. Senão também não adianta. Eu acho que eu não estou sabendo explicar, porque eu colei meu código e falei que estava dando erro nas mensagens. E aí ele, vamos corrigir o código. E parece que ele não fez nada. Aí tu falou para ela, continua dando o mesmo erro, não está Sim. exibindo, tá? Daí a gente tem que ficar ali martelando, né? E Até sair mesmo alguma. assim, não conseguiu corrigir. Eu tenho que olhar com calma mesmo para ver o que está acontecendo. Porque o que acontece? Você digita o dia errado, ele fala que o dia está errado. Mas aí, se você põe o mês errado, aí no dia ele fala que o ano está errado. Então, onde está isso? Aí eu fui lá, olhei tudo bonitinho, não encontrei o erro. Tem que Os parar teus mesmo. testes, então, a validação ali nas tuas validações, uma está conflitando com a outra. O que eu vou fazer é mudar a forma, professora. A forma que eu fiz está dando esse tipo de conflito, então eu vou tentar fazer diferente. Até pelo que o pessoal fez aqui, me deu umas ideias. Eu é que não tive tempo de pegar ainda para ver. Isso aí. Eu tenho Alguma super. pergunta? Tonteei vocês, né? Falei tanto. Ah, Que daí quando eu tô falando ali, já tô processando ainda. me lembrando de Bela outras apareceu coisas. de novo, professora. Eu vi, a senhora falou, minha amiga, apareceu. Ela deu um rasante aqui. aqui. Aí eu liguei o ar aqui agora gelado na minha cabeça, daí ela desistiu. Não quis vir mais pra cá. É que eu tô com a Tá casa doce toda hoje. fechada ainda por causa do barulho, daí. Tô doce. Agora eu vou abrir a casa, ela vai embora. Tá bom. Então, um beijo, bons estudos a todas e todos, né? A gente acaba falando sempre, porque eu tô vendo vocês duas aqui, então sempre falo no feminino, né? Algumas pessoas já comentaram, mas não lembra da gente. Eu lembro de todo mundo, só que como estou vendo duas meninas aqui, sempre a gente tem de falar no feminino, né? Mas a todos, todas e todes aí, um bom final de semana, bons estudos, né? E Obrigada. vamos lá, que o segundo desafio está vindo aí, já está pertinho, né? E o terceiro, então, vai ser assim, ó, né? Vai ser um pouquinho corrido. Isso. Tá bom? Tá, Qualquer professora, coisa, obrigada. Bom final de chame aí. semana. Igualmente. Beijo. Beijo, Tchau, até tchau. sexta. Tchau. Tchau.